tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da PGM Porto Alegre organiza essa palestra com a doutora Vanesca Burzelato Prestes, que é uma grande referência para a advocacia pública, não apenas municipal, mas para a advocacia pública nacional. A doutora Vanesca é mestre e doutora em Direito, convidada para dar palestra por todo o país, uma grande referência para nós aqui da PGM Porto Alegre, um grande orgulho de ter a Vanesca como colega. E a doutora Vanesca também, com muita frequência, presta grande contribuição aqui ao Centro de Estudos da PGM. Então, temos que sempre agradecer a doutora Vanesca pela sua contribuição. A doutora Vanesca, então, quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e muito obrigado. E agora a senhora tem a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer imensamente ao Rafael pelo convite. O Rafael faz esse trabalho excelente no nosso centro de estudos, de formação, de informação, de difusão e de afirmação de todos esses conceitos que a gente trabalha. Eu tributo como um dos pilares essenciais de uma procuradoria municipal que precisa estar à frente do seu tempo para dar conta das demandas públicas que são cada vez mais complexas, essa função, né? Então, Rafael, eu sei, eu já tive aí à frente quanto tempo, né, do CEDIM, eu sei bem como é difícil a gente fazer tudo ao mesmo tempo, né, ter demandas complexas do gabinete e dar conta dessa diversidade de temas como tu está dando. Então, queria te parabenizar e aproveitar e cumprimentar a Ângela também, em nome da Ângela, todos os nossos colegas da PGM que nos dão suporte. Trabalhei bastante com a Ângela, com a Lise ali no CEDIM, né? E são aquelas servidoras que as servidoras públicas no sentido da essência do termo, né, do público para o público. E também percebi, Ângela, que nesse período de pandemia teve uma evolução do trabalho, uma visibilização do trabalho. Esses dias ainda estava vendo de uma das matérias, o centro de documentação, que era uma coisa que a gente sonhava, né? Então, achei assim fantástico e extremamente importante, porque uma procuradoria se constrói não só com seus procuradores, mas com os quadros de servidores do públicos que se formam, se estabelecem e que dão continuidade a tudo isso que é trabalhado. Então, na tua pessoa, eu saúdo todos os colegas aí estabelecidos. Bom, o Rafael, quando me convidou, ele me disse, tu pode falar sobre o que tu quiser, né? E eu fiquei uns bons dias pensando, né? Eu poderia escolher algum tema, que tem muitos temas que me são muito caros aí na PGM ao longo da trajetória, inclusive que foram desenvolvidos. Fiquei pensando no que tratar. E achei que o que eu mais poderia contribuir com vocês nesse momento de estar sendo incorporados oficialmente a uma carreira, era tratar um pouco da história da PGM, tratar da memória naquele sentido instituinte, naquele sentido do François Hoste, né? Que, quando ele trabalha os tempos da memória e a função da memória, né? E por que isso? Tá? Porque, na verdade, quando vocês estudam para o concurso, estão com todas as matérias frescas, estão com todas aquelas... Tratar um tema teórico nesse momento, sobretudo para quem já saiu, né, para quem se aposentou, não teria a função de fazer essa ligação, né, entre o tempo, a função e o futuro. Né? Então, a minha escolha ela está muito relacionada a dialogar um pouco sobre o que representa a PGM, a Procuradoria Municipal e o direito municipal nesse estado das coisas que nós estamos. Para compreender isso e os desafios futuros que a geração de vocês que terá a função aí na nossa PGM, precisa falar um pouco de passado, precisa falar do que aconteceu, por que aconteceu, quais foram os fatos
eventualmente marcantes, né, nesse sentido. Então, foi desse modo que eu organizei a minha abordagem aqui, e é uma abordagem para a gente dialogar, né, que estabelece fatos, que resgatou alguns momentos, algumas questões importantes da nossa casa, né? Bom, uma das questões estruturantes, eu sou da geração, da primeira geração de concurso, ou do primeiro concurso de procurador municipal, e que foi da Constituição, pós-Constituição de 1988. Né? Eu tive ao todo 31 anos de procuradoria. Tá? E fui dessa geração que teve, nascida pós-Constituição, com as responsabilidades que surgem para os municípios e, por decorrência, para o direito municipal desse período. Quando a gente estuda direito municipal, a gente salta essas questões que estão aqui na tela, né? Que essa Constituição de 88 representou a revitalização do federalismo, que está expresso nos artigos 1º, 18, 29 e 30, que traz competências municipais expressas, e que essas competências municipais expressas representam um conteúdo de reserva material de competência, naquele sentido que o Canotilho nos coloca. Né? O professor Canotilho, ele trata a partir do sistema de fontes, né? E trabalha esse conteúdo da reserva material de competência para os entes federativos, dentre os quais no Brasil está o município. Então, essa é a teoria que a gente parte, né? E é tão interessante esse aspecto, porque não se estuda direito municipal. Tá? Eu fiz uma pesquisa recentemente nos editais de concursos públicos para as procuradorias municipais, para as carreiras de procurador. E, para minha surpresa, poucos têm a disciplina Direito Municipal. Conversava durante o nosso congresso de procuradores, agora recentemente, com os colegas da Escola Nacional, e o Tiago e a Thaís diziam, pois é, não se estuda direito municipal. E o Tiago dizia, eu tenho vários colegas que eu preciso lembrar a existência do direito municipal na hora do exame dos casos concretos. Então, o primeiro ponto que a minha geração teve que aprender foi esse ponto de qual é esse conteúdo material das competências municipais e que vão se expressar nas políticas públicas. Porque a gente discutia muitos pontos, e eu vou procurar aqui trabalhar alguns exemplos com vocês, que batiam nesse conteúdo. E não era só uma coisa daquela época. Agora, recentemente, nas discussões com relação à competência em matéria de disciplinamento das restrições da Covid, nós voltamos fortemente esse tema. O Supremo Tribunal Federal tem voltado fortemente esse tema, então a gente precisa compreender qual é esse aspecto todo, porque é ele que dá a essência da atuação municipal dos municípios e a essência da atuação de uma procuradoria municipal que acompanha esse tempo de pluralidade de ordens jurídicas, de uma Constituição que tem competências verticais, mas também competências horizontais muito fortes, né? E que vão gerar aquele nó federativo, que em muitos momentos vai significar quem pode o quê na federação. Né? Então, essa Constituição Federal, ela vai ter essa pluralidade de ordens jurídicas, né? Representadas muito pelos sistemas nacionais de políticas públicas, no qual União, estados e municípios têm a sua atribuição, a sua função, e que vocês veem aí no cotidiano da Procuradoria. Quando lá na equipe de saúde vai discutir de quem é a competência para determinado medicamento, ou a atribuição com relação a cirurgias, né? Na área da educação, enfim, se nós formos passar em cada área da Procuradoria, nós temos discussões em torno deste conteúdo.
E aí a gente também precisa estabelecer um marco delineador, que eu acho que foi uma das grandes, digamos assim, dos grandes parâmetros, dos grandes paradigmas da geração de procuradores que eu atuei, que era o fato de qual é a função do procurador? A função, e hoje eu posso dizer com muita segurança isso, a função do procurador não é Ministério Público, não é Judiciário, mas ela tem uma função, não é Tribunal de Contas, mas ela tem uma função de Estado, de permanência, de estabilização daqueles conteúdos todos, essencial dentro da administração pública. Nós somos procuradores de Estado, não de governo. Mas procuradores de Estado constroem alternativas a partir do direito, constroem entendimentos a partir do direito, porque esse direito municipal é um direito que ainda vem sendo construído, né? E que não para de ser construído numa federação democrática que tem todas as suas interfaces, né? Então, dentro dessas características da Constituição e desse direito municipal, nós temos também, precisamos compreender os princípios da subsidiariedade e da descentralização, porque a partir deles nós também vamos ter um fio condutor para interpretar essas questões municipais, sobretudo o que pode, o que não pode, o que não é atribuição municipal, né? Nesse particular, eu poderia aqui citar N exemplo para vocês, mas eu vou me situar aqui na área ambiental. Na área ambiental, quando a gente discutia o município pode licenciar tal questão, não, isso é atribuição da União, é atribuição do Estado, é o ente menor, né? Foi um dos pontos que mais desenvolveu, na verdade, no sentido da afirmação das atribuições municipais, a partir da subsidiariedade, da descentralização e do delinear, do compreender a competência material específica dos municípios, né? E também compreendendo que os municípios são diferentes entre si. Eles têm a ideia de conteúdo de interesse local, ele nasce daquilo que tem a ser protegido no seu próprio âmbito. Portanto, conhecer o próprio âmbito local vai dar as condições para o direito protegido. Tá? E isso é extremamente rico, e a gente já tem visto desdobramentos constitucionais, da jurisprudência constitucional em torno disso, né? Então, nesse desenvolver todo. E esse universo de competências municipais, onde é que ele se encontra na Constituição, né? Eu dizia ali no início que a gente tem as competências verticais e as competências horizontais, né? Nas competências horizontais, a gente tem esse grande núcleo de direitos, de políticas públicas municipais, que são incorporadas na nossa Constituição Federal como núcleo dos direitos difusos, né? E aí é que está a nossa grande atuação, né? Esses direitos difusos, que têm essa característica de transindividualidade, né, de titularidade indefinida, que tem essa circulação de temas que vão para além dos indivíduos, é eminentemente o direito que a gente trabalha, né? E expresso esse direito nas mais variadas políticas públicas, nos sistemas nacionais organizados, né, num sistema nacional de política pública, e que tem expressão nos municípios. E essa expressão nos municípios é uma expressão territorial, é uma expressão localizada, e que há muitos confrontos entre esses próprios direitos, né? Então, dentre as políticas públicas em que a gente trabalha, e que cada vez são mais complexas, nós temos lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, o consumidor, a Lei Orgânica da Assistência Social, o Sistema Nacional de Trânsito, o SUS,
né? A educação, toda a parte da política urbana expressa no Estado da Cidade, o Estatuto do Idoso, acessibilidade, o licenciamento ambiental, a regularização fundiária, mobilidade urbana, mudanças climáticas, não está aqui, mas já temos a Política Nacional de Desastres, né? Caminhamos para ter uma Política Nacional de Resiliência, enfim, as várias políticas públicas que surgem a partir dessa sociedade em movimento e que não esgota os seus sistemas de políticas públicas e que faz avançar as atuações. Tá? Então, esse núcleo de políticas públicas, eles vêm incidir, eles vêm rechear, ele vem completar esse conteúdo de direito municipal que a gente trabalha no âmbito das nossas cidades. E que é, a meu ver, uma das grandes questões a serem desenvolvidas por novas metodologias, por novas formas, nos próximos anos pela advocacia pública. Então, na minha geração, né, na geração, essa geração dos anos 90, até anos 2000, e que se aposentou recentemente, a gente viveu uma profunda mudança de paradigmas. Né? Por quê? Porque nós vínhamos de uma formação que era uma formação eminentemente civilista, né? Direito civil, faculdade com 10 semestres de direito civil, 2, 3 de constitucional, pouquíssimos de administrativo, nenhum de direito municipal, nenhum de direito ambiental, nenhum de direito urbanístico, e chegamos numa procuradoria que tínhamos que dar conta destes conteúdos, né? Porque eram os conteúdos que se apresentavam para a geração dos anos 90. Né? Nós tínhamos os grandes sistemas nacionais e tinha que implantar o SUS, e tinha que implantar os conselhos tutelares, tinha que implantar que foram os primeiros grandes sistemas nacionais. Né? Depois adveio o Estado da Cidade e todas as ideias ali, todos os instrumentos novos ali colocados. Houve uma revisitação enorme do sistema tributário constitucional. Né? Então, foi uma mutação bastante grande que gerou uma profunda mudança de paradigmas, representado, do meu ponto de vista, por 3 aspectos essenciais. O primeiro dos aspectos é essa ideia de políticas públicas permanentes. Né? O que são essas matérias que eram do gestor fazer ou não fazer, incorporar ou não incorporar a sua forma de governar, passam a ser políticas públicas permanentes. Né? Essa ideia, quando a gente tem uma Constituição dirigente, essa Constituição dirigente traz o cidadão para o centro, e esse cidadão para o centro, ele passa a ter direitos. Então, numa estrutura anterior de Procuradoria Municipal, não precisava ter uma equipe de saúde, não precisava ter uma equipe com atribuição de atender educação, né? Não precisava ter procuradores que respondessem pela assistência social, né? Enfim, essas mais variadas políticas públicas, elas faziam parte das prerrogativas de um governo. Elas não eram direitos estabelecidos, porque no sistema de formulação de direitos estabelecidos, há a necessidade de os particulares, os indivíduos, têm aquela, na ideia dos direitos fundamentais constituídos, nós temos os direitos objetivos, os direitos subjetivos, a ideia da contramajoritariedade, aquilo que a lei estabelece o conteúdo, e a possibilidade de buscar em juízo, né, a judicialização na hipótese do não cumprimento desses direitos estabelecidos. Né? Então, a mudança de paradigmas, a profunda mudança de paradigmas que passou a nossa geração, foi uma geração que precisou começar a mudar, e mudar o pensamento, porque nós fomos preparados para o litígio, nós não fomos preparados para o consenso. Né? Nós tínhamos
uma série de disciplinas materiais e de processo. Então, o advogado daquele período e o procurador que nasceu naquele período era um procurador preparado para o litígio. Mas a nossa maior exigência foi uma exigência de trabalhar os consensos, os concertos, as legislações que se preparavam, as exigências que se estabeleciam. Eu lembro de várias situações que nos colocaram em xeque em relação a isso, né? Porque chegava uma quantidade enorme de demandas e a gente dizia, agora, eles têm razão. Como é que eu estabeleço procedimentos para chegar aos consensos, né? Como é que a gente estabelece precedentes para dizer isso, a gente vai reconhecer o pedido, né? Então, mais do que isso, foi uma geração que precisou ir para conselhos municipais, que precisou ir conformar o direito conformar todo o direito produzido dentro da estrutura da administração pública, do executivo, que também começava a engatinhar com outro formato, com outras exigências, né? Eu lembro, por exemplo, da Cláudia Padarates e da Betânia, que ainda a Betânia coordena uma grande área hoje da PGM, lá no início indo para as juntas dos sistemas de trânsito, né? Hoje a gente não faz mais isso, mas teve um momento que precisava lá o procurador para dizer, olha, o devido processo legal é de tal modo, né? É necessário, a multa de trânsito, ela tem um direito, há um direito de defesa que precisa ser observado. Então, esse amplo espaço, nessa mesma área, que na época chamava serviços públicos, né? Eu lembro da Cláudia, junto com o juiz da Vara da Fazenda, criando um sistema de consulta prévia para saber se existia possibilidade de atendimento em quanto tempo, para não ter a judicialização toda, porque existia um excesso disso, ou todo um trabalho de oxigenoterapia que significou poder a pessoa receber oxigênio na sua casa, mas se a conta de luz ficasse alta demais, o município poderia indenizar. Então, essa mudança de paradigma quebrou as nossas caixinhas, no sentido de dizer, olha, não basta mais só o litígio, nós temos que ter outras formas de chegar a algum resultado, tá? O outro ponto é esse dever do Estado com a obrigação de criar estruturas para atendimento. O que significava isso, né? Essas estruturas, elas não precisavam ser sempre iguais, mas elas deviam existir. Os programas poderiam ser modificados, mas não poderia simplesmente desistir de programas de atendimento básico, né? Então, nesse particular, a Procuradoria teve, inclusive, um papel de dar limite para o Executivo, de dizer, olha, há questões que já estão estabelecidas, né? E esses limites se dá tudo no âmbito administrativo das consultas, dos pareceres, né? Os pareceres são uma enorme fonte que vocês podem ter acesso, né? Super organizado aí no nosso site e com todas essas possibilidades, né? Então, essa ideia de dever do Estado e não prerrogativa de governo foi uma das grandes afirmações das políticas públicas desse período, porque nós tivemos várias mutações, várias situações em que poderia ter mudado e que de fato mudou, mas que precisava se manter uma essência básica. E a Procuradoria foi um fio condutor destes limites. Com isso, eu também já aponto que nem sempre agradou, né? Mas não é nossa função agradar. A nossa função é exatamente estabelecer essa estabilização daqueles. Quando a gente diz que somos carreira de Estado, né, e não de governo, significa que há uma responsabilidade com o conteúdo estabelecido, do exame, do aprofundamento.
né? A gente precisa analisar as várias variáveis existentes, dando os caminhos, o gestor é que vai decidir. Mas há um conteúdo fundamental a ser estabelecido. Bom, nessa ideia de quebra de paradigma, o conceito que eu uso aqui é o do Thomas Kuhn, né? Que é aquela ideia de evolução científica, a mudança, a partir da mudança dos paradigmas. Quer dizer, não é algo abstrato. Por que mudou esses paradigmas? Porque mudou o direito, mudou a Constituição estabelecida, ela muda o próprio olhar. A quebra do paradigma está naquele movimento constitucional e de mutação. É possivelmente uma quebra de paradigma que vocês vão enfrentar atualmente com a ideia da inteligência artificial, com a ideia das novas tecnologias, com essas grandes questões que hoje mudam o mundo e que interferem também no nosso ambiente de trabalho. Então, perceber essas mudanças, a quebra de paradigma significa perceber essa evolução científica, mas enxergar qual é o cerne, né? E aqui, dito de outro modo assim, aqui que a gente deve observância, né? Nessa ideia dos paradigmas aí do direito administrativo, a gente sempre precisou ter presente na nossa geração ali que era a Constituição e não mais a lei que passa a situar no cerne da vinculação administrativa à juridicidade. E isso aqui é uma questão que a gente precisou voltar muitas e muitas vezes. E eu ouso dizer que vocês precisam revisitar a Constituição continuamente, né? Eu lembro muito da Maren nesse aspecto aqui, né? A Maren é uma colega jurista que se aposentou também, acho que aí por 2017, não lembro bem quando, por ali, mas a Maren trazia muito, professora de Direito Constitucional, e em vários momentos ela dizia, alto lá, Vanesca, a gente deve observância à Constituição. Né? Os nossos movimentos muito vinculados à própria Constituição, porque muitas vezes a lei não reflete aquele conteúdo, e muito menos o regulamento que está na mesa do servidor, que muitas vezes não tem observância aquilo tudo que está lá colocado. Então, nessa quebra de paradigmas, a gente tem que ter presente essa ideia do paradigma do direito administrativo constitucionalizado. Né? Gente, isso é tão importante porque ele vai imantar tudo que a gente faz posteriormente. Como eu dizia ali para vocês, a nossa geração não foi uma geração que estudou essas matérias, a gente teve que construir essas matérias. Quando a gente começou, eu vi que a Carmen entrou aqui agora, a Carmen foi Carmen Peterson foi corregedora, mas antes disso tudo, nessa área que a gente está relatando aqui, ela foi uma das chefes, foi a chefe de maior tempo na equipe de licitações, num período que surgiu a 8666, né, Carmen? Quer dizer, e a gente está num momento, a gente viveu o período de implantação da 8666. Daquele novo formato, daquelas novas exigências. Depois teve o segundo momento de um período de qual era o limite que o Estado, das contratações do Estado com terceiros, com grandes dúvidas. Hoje a gente está num outro formato, né? Com a lei das parcerias, com a lei há um novo movimento do próprio Estado. Agora, sempre todas as análises, elas partiam da Constituição. Então, o pode ou não pode e o como pode precisa partir da Constituição. E o outro ponto dessa quebra de paradigmas é o interesse público depender dos juízos de proporcionalidade e ponderação entre os direitos fundamentais e os outros valores constitucionalmente consagrados. A gente faz isso muito no momento dessa análise das políticas públicas, né? Na colisão de direitos, o que prepondera? E aí precisa
a conversa é bem mais longa, né? É um ponto que talvez eu vejo que o Rafael tem trazido pessoas para conversar, porque não pode virar. A gente tem lado, que eu quero te dizer aqui, né? Lado no sentido de que somos procuradores, viabilizadores de políticas públicas. Em muitos momentos, nós tivemos contraposição ao Ministério Público, por exemplo. Né? Afirmação de questões de dizer, não, isso pode por isso, por isso, por aquilo. Né? Tal política pública decorre, nós tivemos um momento que tivemos momentos de muita proximidade, de ações civis públicas ajuizadas em conjunto com o Ministério Público do Meio Ambiente, por exemplo, mas com litisconsórcio ativo, mas também tivemos momento que nós tivemos que fazer um habeas corpus preventivo, que a nossa técnica servidora andava com um salvo-conduto, porque o membro do Ministério Público da época queria que ela fosse toda hora prestar depoimento, sem limite, né? Querendo que dissesse o que ele queria, quando nós tínhamos toda uma formulação interna na Secretaria do Meio Ambiente que dava uma solução diferente. Então, quando eu digo que a gente o procurador tem uma função de Estado que é permanente, ela representa uma função a ser desempenhada, mais uma vez, que não é de Ministério Público, que não é de Judiciário, eu não analiso ali o caso, né? Mas eu preciso aprofundar aquele conteúdo e ver as várias formas de defensibilidade. E vai ter determinados momentos que não vai ser possível, né? E que a gente aponta isso, né? E que a gente sofre, inclusive, as consequências de dizer, não, isso não pode. Né? E muitas vezes o isso não pode pesa porque o governo quer fazer. Mas isso é a essência do que a gente trabalha. Bom, que reflexos teve no direito municipal toda essa ideia dos sistemas nacionais que eu mostrei ali para vocês, das políticas públicas, que foi a ênfase dos anos 90, né? Então, reflexos da criação de todo um direito municipal a partir desses sistemas nacionais de políticas públicas. Se a gente for pegar um programa de matéria de conteúdo de direito municipal do Eli Lopes Meirelles antes da Constituição, eu vou ter lá uma base, uma estruturação. Depois desses sistemas nacionais, tem todo um capítulo a ser tratado, que é um capítulo das políticas, dos sistemas nacionais de políticas públicas, e que tem atuação municipal e que, em parte, são de competência municipal. Portanto, direito constitucional concretizado. Direito municipal é direito constitucional concretizado. Né? Então, nesses sistemas nacionais, uma necessidade enorme do município aplicar essas leis, há uma densificação dos princípios constitucionais no direito municipal. E isso aqui também é outro ponto importante, quer dizer, eu me socorro lá da Constituição. Então, quando eu estou aplicando aqui, eu estou me socorrendo lá, eu estou densificando aqueles princípios que estão colocados lá. Eu estou tratando, se lá está prevista a função social da propriedade, eu estou densificando esse conteúdo aqui. Né? Se lá está previsto, enfim, uma série nas mais variadas áreas, eu estou densificando esse conteúdo no âmbito da concretização do direito. Então, há uma criação de uma dogmática pós-Constituição de vários direitos que se expressam no âmbito municipal. Saúde, criança e adolescente, regularização fundiária, urbanismo e meio ambiente, né? No âmbito do direito tributário, enfim, nos mais variados direitos, a gente tem uma ideia, essa criação dogmática mesmo, pós-Constituição, do que é esse conteúdo de direito municipal. Né? E aí foi uma tarefa que a gente desempenhou nesse período, né? Que eu digo, a nossa procuradoria desempenhou nas revistas que vocês veem, nos congressos realizados, né? Nos pequenos livros que foram, pequenos, grandes livros que foram produzidos,
Tá? Porque essa ideia, como é que se cria uma dogmática? É afirmando conceitos, é expressando esses conteúdos, é criando esse conteúdo a partir dessas matérias, é expondo aquilo que a gente trabalha. Né? E muitas coisas, hoje eu me dou conta, inclusive fazendo o PowerPoint, agora aqui para vocês, muitas coisas eu me dou conta hoje que a gente não tinha certeza do âmbito da aplicação, mas a gente tinha ousadia de fazer. Né? E a ideia e não precisa acertar sempre, né? Agora precisa fazer, né? Porque a grande questão, a máquina gira na medida em que a gente tem a capacidade de inovar, né? Porque mais do mesmo outros tantos já fizeram. Nesse conteúdo da função desempenhada no reflexo no direito municipal, tem uma função de estabilização. O que é essa função de estabilização? Quem diz o direito, quem interpreta como é na administração municipal, bem como estabelece os parâmetros para o gestor, historicamente foi a Procuradoria. E por que a Procuradoria? Porque quando vinha para a Procuradoria, para o próprio gestor era um descargo, está na Procuradoria. Se a Procuradoria examinar, eu posso fazer. Né? Então, essa função de estabilização, ela é essencial para uma estrutura de Estado e não de governo. Né? Porque isso de dizer, de interpretar para a administração pública e de dar essa estabilização faz quem tem a credibilidade institucional de fazê-lo. E hoje vocês colhem aqueles frutos do período, que é chegar num Tribunal de Contas, num Ministério Público, e ter a ideia de procuradoria municipal estruturada e incorporada nessas estruturas como algo, como uma estrutura com legitimidade para dizer este direito. Né? Então, que era algo que a gente precisou construir naquele período. Porque nós não vínhamos de uma experiência de procuradoria estruturada, de procuradoria que fazia tudo isso que faz hoje. Né? Então, essa função de estabilização ela foi tanto externa quanto interna, no sentido dos órgãos recorrerem à procuradoria para saber como fazer, como avançar, quais os limites a serem colocados, ao ponto de chegar a ter momentos assim que a gente não tinha mais condição de participar de coisas, né, de quantidade de conselhos municipais, né, de comissões, era uma quantidade tão grande. Eu me lembro quando eu fui corregedora, era uma lista tão grande de tantos órgãos que já não dava mais conta. Né? Então, a gente teve que revisar, hoje é outro momento, já tem estruturas mais consolidadas em outros lugares, mas foi um papel bem importante naquele período. Né? Então, isso que acontece com as procuradorias no período pós-Constituição vai gerar essa estruturação, essa necessidade de estruturação em carreiras públicas e o abandono da ideia do advogado do prefeito. Né? O que era o advogado do prefeito? Era aquele que respondia às demandas básicas da administração e do prefeito. Né? O procurador pós-Constituição, ele vai atender às estruturas de Estado, sobretudo. Né? Compete à assessoria do gabinete fazer essa demanda diretamente com essa relação com a política, que também é relevantíssima, faz parte de toda essa concepção desenvolvida. Mas nós precisamos das estruturas que atendam diretamente àquela função de Estado desempenhada. E passa a ter também esse enfrentamento dos temas inovadores do direito. Né? Desses temas inovadores que fizeram parte dessa geração que saía só do direito administrativo, né? Que tinha que dizer como é que fazia, qual era a natureza jurídica de um conselheiro tutelar que é eleito, né? Que funciona há 3 anos, com mais 3 anos, o que ele é? Ele é servidor público, ele não é servidor público? Né? Que tinha que pensar como é que fazia a contratação de um serviço como o SAMU,
que também exigia, ou as equipes de saúde da família, que exigiam pessoas transitórias para períodos, sem ter toda essa regulamentação que hoje nós temos, que tinha que pensar como é que se faziam as parcerias naquela época sem a lei de parcerias, né? Como é que se abria mantendo o Estado, que tinha que pensar na área tributária toda a implantação das taxas, a progressividade do IPTU, né, num período anterior à emenda constitucional. Para vocês terem uma ideia, a nossa área tributária, o Sistema Nacional que discutia vinha a Porto Alegre discutir com os colegas da área tributária como fazer a contribuição de iluminação pública, antes de ela ser contribuição de iluminação pública, estruturada constitucionalmente, porque no início era uma taxa, nós perdemos o conceito no tribunal, né? Não foi, mas então como inovar nesse sentido? Então foram tantos temas inovadores, a concertação, a ideia de concertação, a área do urbanismo enfrentou muito, né? Eu saio daquele comando e controle e eu preciso fazer as concertações. Como eu faço isso? Que hoje são os termos de compromisso, como é que se faz a natureza contratual, Ana Luísa, André Visotto, a Eleonora, que hoje é adjunta, tanto pensaram esses temas, né? A Cândida, né, que na época que era do urbanismo, tanto pensaram esses temas, como a gente estrutura isso de modo que possa cobrar. Porque se eu substituo o comando-controle pelo modelo reaja-previna, eu tenho que ter a forma de trabalhar esse conteúdo. Enfim, houve uma reestruturação dos temas tradicionais do direito administrativo e tributário em face da constitucionalização desses, e a gente teve que se repensar a atuação e vendo formas dessa atuação a partir desse próprio conteúdo. Então, aqui para vocês terem um registro das fases, para vocês terem uma ideia da evolução da Procuradoria. Até 1992, que foi quando iniciou foi o concurso público, existiam 5 equipes na Procuradoria, que era a equipe tributária e fiscal, a cível e penal, a jurídico-administrativa, que pegava toda a parte de licitações, servidores e toda a parte de urbanismo e meio ambiente, que era praticamente não existia, né? E daí tinha a trabalhista e a assessoria do procurador-geral. A coordenação administrativa e jurídica era uma coordenação única, tá? Então, a procuradoria era super pequena. Ela cabia num andar, no 6º andar, no prédio, que hoje a procuradoria funciona aí no 11, 12 e 13, né? De 94 a 96, esse período foi um período bastante profícuo. Nós tivemos como procuradora-geral a doutora Eulália Guimarães ali. Ela era procuradora do Estado e trabalhava no Estado, na unidade que atendia os municípios. Então, ela conhecia bastante esse conteúdo, foi no período, no período dela ali, acho que foi 93 ali, 92 o concurso, e daí ela botou em prática as ideias que ela trouxe na medida que ela pôde mudar a estrutura da PGM. Daí foi criada a equipe de urbanismo e meio ambiente, foi criada a patrimônio e domínio público, que é a PPDP atual. A regularização fundiária ela é de 96, já foi uma lei posterior, já foi o doutor João Pedro Rodrigues Reis, o procurador-geral desse período, mas era um período em que a gente já estava dando conta dessas novas atribuições. Precisamos mudar a lei ali naquele momento de estrutura de atribuições da Procuradoria para atender essa demanda. A trabalhista, pessoal estatutário, tributária fiscal, licitações e contratos e assessoria. E é também dessa época a separação das licitações e contratos, né, que surge com a primeira chefe, naquele período foi a Rosane, né, Carmen, nossa colega Rosane, que foi a primeira colocada no concurso, no meu concurso, e que depois ela veio a falecer, e a Carmen assumiu desde lá a função de chefe da equipe de licitações.
Nesse período também, a partir de 98, nós tivemos já uma outra mutação, e sempre no sentido de novas estruturas e sempre no sentido de atendimento das demandas que surgiam, né? Então, aqui em 98, nós tivemos a necessidade da criação da equipe de serviços públicos, porque começa toda a judicialização da saúde e o início também da judicialização na área da educação, a afirmação, o primeiro precedente do STJ, a afirmação da competência municipal para a criação de vagas em creches, e na época chamava creches, né? Então, nesse primeiro precedente, nós precisamos organizar uma estrutura e que a Cláudia Padarates venha a ser a chefe naquele período e que vai trabalhar todos esses conteúdos aqui dessas políticas públicas novas, saúde, educação, trabalhar na época as indenizações, o que hoje é a PIND, também eram lá, trabalhou a matéria que eu falei de trânsito, né? E aqui nós tivemos um embrião para a criação da primeira JAI, que é a Junta Administrativa de Indenizações, que ela vai ser vai ser de final de 98, 99. A JAI foi o embrião, na época, o nosso procurador-geral era o hoje desembargador Rogério Favretto, e naquela época a gente apontou muito a necessidade de ter os acordos administrativos, né? Agora, como fazer acordos administrativos? Para vocês terem uma ideia, naquela época existia assim, houve uma impugnação do Tribunal de Contas dizendo que potencialmente os acordos estavam invertendo a ordem dos precatórios, né? Houve uma contrariedade jurídica. Houve uma perplexidade, eu diria, no momento da criação da JAI, porque a JAI ela tinha o pressuposto da conciliação que a gente trabalha hoje, no sentido da apresentação administrativa da demanda, da comprovação dessa demanda, existia uma instrução dessa demanda e um pagamento por essa demanda. Para que isso? Para diminuir precatórios, para diminuir o grau de litigiosidade. Aqui a gente não tinha nem as estruturas de juizados especiais, né? Tudo ia para as varas da Fazenda Pública. Então, era uma demanda, o Rogério tinha uma visão bastante à frente do tempo nesse período, né? E junto com o Jorge César, trabalharam muito esse conteúdo nesse sentido. Então, foi um embrião, funcionou por muito tempo, passou governos trabalhando e com uma prestação de serviços bem importante para a população de Porto Alegre. E não só no sentido da indenização, mas da correção, inclusive, dos problemas que geravam as indenizações. Eu sempre lembro de um que era o seguinte, era uma máquina que cortava grama nas praças, nas áreas grandes, e essa máquina, ela invariavelmente soltava pedras que iam, quebravam vidros de carros, né? Até que foi tanta correção, e daí agora tem, e hoje ainda percebo, mas naquela época eles colocaram a tela para evitar que tivesse nessas máquinas que as pedras continuassem caindo, mas que batessem na tela e não voltassem. Porque uma das funções nossas nessa prestação de serviços é também corrigir internamente os erros administrativos. Um outro destaque foi a gerência de indenizações, né? A Cláudia Barcelos, nossa colega, ela está se aposentando agora, né? Ela saiu em férias, agora em junho, soube dela, e deve estar recentemente se aposentando, e ela fez toda a sua carreira nessa gerência de indenizações. Para quem gosta de aprofundar estudos, esse aqui é um enorme case da Procuradoria, né? Porque aqui, nesse projeto, ele é um projeto interdisciplinar, fazendo a Procuradoria, e teve outros agentes durante um período. Ele trabalha os instrumentos de estaticidade, né? Trabalhou a transferência do direito de construir. O início foi com a terceira perimetral, com os índices construtivos decorrentes da transferência do direito de construir.
e é uma área que trabalhou muito as desapropriações indireta, afirmou, uma das grandes responsáveis por afirmar juridicamente esses conteúdos todos colocados aí na lei, e tratados assim com grande responsabilidade, com grande empenho pela Cláudia, um trabalho silencioso, quietinho, construtivo e com muito resultado, e do qual assim eu tenho um enorme orgulho como colega. Eu fui coordenadora dessa área aí por um grande tempo, né? Eu até não me apresentei ali no início, depois eu digo o que eu fiz na PGM. Bom, nesse período também, então, eu disse antes, eu destaquei que a gente teve uma enorme participação em conselhos municipais, coordenação de eleição de conselhos tutelares, intensa participação em projetos integrados, debate legislativo para afirmação de competências municipais. Tá? Dentro da área, a gente tinha aqui esse debate legislativo, nós, em muitas leis, em muitos momentos, nós inclusive, orientamos qual era o formato dessa produção legislativa. Eu lembro de debates intensos da área tributária dizendo, olha, os acordos administrativos que têm que ser feitos precisam de lei, a dação em pagamento precisa de lei, se tiver tem que ser desse modo, e virava o governo, tudo aquilo era criticado e questionado, mas estava lá tudo detalhado como deveria ser feito. Então, intensos debates em torno de conteúdos e partindo desse conteúdo de sustentável, teses sustentáveis. Então, na área tributária, a afirmação das taxas, a progressividade fiscal do IPTU, a contribuição constitucional para a iluminação pública, a afirmação da tese da cobrança da água como tarifa e não taxa. Esse foi um debate muito grande com os colegas do DEMAI, né? Porque, inclusive, a sustentabilidade econômica que o DEMAI hoje tem, segundo eles, se devia muito a essa formulação, como tarifa e não taxa. Eu lembro de um colega já falecido, o Pinto, que coordenava a área do DEMAI, e junto com a Adriana, que hoje é nossa colega, veio e disse, olha, precisamos tratar desse assunto. E os colegas da área tributária incorporaram, e eles realmente, esse foi uma das grandes teses aí que ajuda hoje o DEMAI ter o saneamento que tem, né? Na área urbano-ambiental, então, toda essa afirmação do conceito urbano-ambiental, hoje são conceitos dados, mas na época nós precisávamos construir. É como se o ambiente fosse só os elementos do ambiente natural e esses elementos do ambiente natural não fossem urbano, né? Então, esse conceito urbano-ambiental ele precisou ser construído para poder compreender que a irregularidade também é urbanística, para poder compreender que há um esforço no tratamento. Hoje, quando a gente discute, por exemplo, os efeitos das mudanças climáticas nas cidades, o conceito urbano-ambiental está por trás disso, porque é na polícia de edificações que vai incidir, porque enfim, todas as áreas, mas não era um conceito dado, nem para o urbano e nem para o ambiental. Foi um conceito construído, né? A forma de expressão desse conteúdo, por os termos de compromisso, também, como expressão da concertação, porque aquilo que estava trabalhado era algo que precisava ser cobrado, era algo que precisava ser estabelecido, né? E aqui, nesse particular, se vocês forem olhar a produção de pareceres da área urbanística, da Procuradoria, vão ver como foram importantes para a afirmação desses conceitos, né? Porque como é que a gente consolida e constrói essa dogmática que eu referi antes? É escrevendo, é construindo, é debatendo com os colegas. Nós sempre tivemos um compromisso entre nós de muitos debates, de muita construção, né? De muito... e assim, debates intensos, de não concordância, né? Mas sempre com aquele compromisso de aprofundamento de como chegar
a um conteúdo. E a aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade também foi uma ênfase muito forte desse período aqui. Então, nós tivemos lá uso capião coletivo, nós tivemos toda a parte da regularização fundiária, né, que depois, em 2016, vai ganhar o Prêmio Inovare como resultado de todo um período, né? A PARF e a Procuradoria ganham esse Prêmio Inovare em 2016 como resultado de todo um período. Nós tivemos transferência, direito de construir, outorga onerosa, compreensão do solo criado como um preço público. A Andréa Visotto, aqui nossa colega, escreveu muito sobre isso, inclusive a sua tese de doutorado, ela está dentro desse escopo. A Ana Luísa teve uma função fundamental aqui. Nessa parte também, a Laura produziu muito conteúdo na área de como trabalhar isso aplicado aos instrumentos do patrimônio cultural que se ampliaram, que não era só mais patrimônio histórico. Enfim, teve todo um trabalho nesse sentido. Lá em 2005, a gente vai ter o fundo da PGM, que ele também foi uma outra evolução. A partir do fundo, a gente consegue fazer uma estruturação interna da PGM bastante importante. Esse período aqui, ele vai ser um período em que nós tivemos um passivo de 123 mil execuções fiscais, um enorme mutirão a ser realizado e organizado lá pelos colegas da equipe fiscal, e esse mutirão também decorrente de começar a cobrar a execução fiscal, porque teve um período de pouca cobrança, de pouco incremento, e quer dizer, os vários instrumentos surgem. Depois nós tivemos, em 2010, a criação da Corregedoria da PGM. Né? Nesse particular, eu lembro do Heron, desde a época das gestões do Favreto, esse período aqui já era o Dr. João Batista, o nosso procurador-geral. Tivemos a doutora Mercedes ali em 2005, na época do fundo, foi ela que mandou o projeto de lei. Na criação da Corregedoria já era o Dr. João Batista, e eu lembro do Heron, do colega Heron, que hoje é o chefe da equipe da CPI, que ele já pautava naquela época, dizendo, olha, uma estrutura de Estado, uma procuradoria de Estado precisa ter uma corregedoria que vai ter a função de se autorregular, de estabelecer procedimentos, de fazer as suas inspeções, de apontar os seus problemas. Ela retroalimenta o próprio trabalho. E foi uma discussão difícil naquele momento, demorou para se constituir. Né? Existiu, inclusive, eu fui a primeira corregedora, existiam incompreensões da função da corregedoria. Existiam colegas que achavam que era uma fiscalização do trabalho, que a gente tinha que ter autonomia absoluta, enfim. Né? E eu tenho muito claro que a corregedoria ela é fundamental como estabilização. E ela é fundamental para o controle de rumos. Né? Ela também é uma forma de proteção da própria carreira, porque ela corrige os desvios, e qualquer carreira tem os seus desvios. Então, essa foi lá uma conquista de 2010, né, que vem no escopo de toda a discussão de unificação das carreiras até então existentes. Em 2012, a PGM passou a atender as secretarias, as autarquias de modo centralizado, já sob a égide da nova lei. Em 2016, e aí já era a gestão da Cristiane Neri, né, que hoje é nossa adjunta, teve toda uma alteração da estrutura para fazer cumprir essa lei de 2012. Nós passamos por um processo muito intenso, inclusive, de um olhar diferenciado de funções outras na administração pública, no momento em que passa procuradores atenderem diretamente às secretarias e que passa a ter a unificação das matérias no âmbito da Procuradoria. Né? E, assim, de um modo importantíssimo, porque nós tínhamos um tratamento diferenciado entre a centralizada e as autarquias. Por exemplo, o índice da correção dos contratos chegou a ser, num momento, no DEMAI 1 e na centralizada 8.
Isso nos fragilizava muito, né? na aplicação concreta, nos fragilizava de forma muito, muito muito forte, né? Nós tínhamos entendimentos com relação a direitos dos servidores diferenciados. Então, nós viemos passando por um processo de unificação de conteúdos de tratamento e de atuação, que foi fundamental e que foi a partir da gestão da Cristiane Neri que dá esse formato procuradoria no modo em que hoje vocês conhecem e que tem, eu diria assim, a honra de representar. Né? Também em 2016, aqui nesse período de 2012 e de 2016, foi um intenso período em que a Procuradoria assumiu um outro papel de estabilização frente a essas questões todas aí colocadas. Né? Houve a Procuradoria passou a fazer inspeções na administração pública, né? E passou a ajuizar ações para recuperar recursos decorrentes de improbidade, de ações de improbidade administrativa. Foi uma atuação enorme, desgastante, que resultou numa série de procedimentos, nesse particular aqui, era a Procuradoria Instituição, não eram só procuradores. Nós temos aqui destaque para o Paulo Rama, que ajudou muito nos procedimentos, hoje nosso coordenador, sempre coordenador administrativo, e que dá uma estabilidade enorme para a nossa casa, né? O Luciano Varela sempre participando, a Águida Paim, que já está aposentada, mas que desde a corregedoria e isso nasce com as funções da corregedoria, que compreende esse papel da função da PGM, né, nessa análise, e isso nos reforça muito como instituição. Nós chegamos, nesse período, a sugerir a criação de uma equipe que tratasse de improbidade, né? E dentro dessa equipe também trabalhasse todas as questões de compliance, etc. e tal, mas no período não vingou, e agora com todas as mudanças da lei de improbidade, talvez não tenha mais enfim, né, tem as inconstitucionalidades, mas esse foi um enfrentamento assim marcante da Procuradoria desse período. Né? Foram inúmeras inspeções com resultados, com relatórios, com metodologia apontadas nesse formato. E já para ir me encaminhando para o final, eu queria ainda destacar a Central de Conciliação e Mediação, né, que foi criada em 2016, na gestão da Cristiane Neri, que hoje vocês conhecem, e que é um exemplo, né, foi uma das primeiras para o Brasil, né, é um exemplo de como fazer isso dentro da administração pública. Né? Tivemos uma experiência enorme aí na negociação dos precatórios, né, que foi comandada pela Betânia Flack, naquele período super importante, logo depois da emenda constitucional dos precatórios também, ou seja, a Procuradoria sempre se apresentou para as questões, até porque discutir em nível nacional sempre se apresentou para as questões. Eu não coloquei aqui, mas também é desse período da crise que nós tivemos a criação da unidade de Brasília, para ter essa aproximação com os tribunais superiores, porque não é só uma questão do processo virtual, mas de estar presente, daquele despacho auricular, da Procuradoria presente nas grandes questões, né, e que foi muito bem representada pelo Marisco e pelo Roberto. Por coincidência, o Marisco, ex-procurador-geral, e o Roberto, atual procurador-geral, representando assim muito dessa função política que a gente também precisa desempenhar dentro da nossa esfera de atuação. Em 2016, o prêmio Inovare, que eu já me referi, e cujo conteúdo foi a advocacia pública atuando para o reconhecimento de direitos. Né? E o Prêmio Inovare, ele tem um ícone na aba ali de entrada da nossa página, se vocês tiverem curiosidade. Ele é um grande orgulho, porque ele foi um prêmio de muitas mãos, de todos os anos aí representados. Né? Então, enfim, se eu posso dizer alguma coisa
algumas palavras para quem chega, é dizer que essa PGM que a gente, esses anos, todos esses 30 anos de PGM, foi uma PGM que acompanhou, que procurou acompanhar as exigências e aperfeiçoamento, a especialização de matérias, né, do seu tempo. Foi uma PGM que trabalhou para fora, para a afirmação dos conteúdos que trabalhávamos dentro. Foi uma PGM que procurou identificar esse conteúdo de direito material, de direito municipal a ser trabalhado e procurou disseminar essas sementinhas. Seja no programa dos concursos, quantos já passaram, né, ao fazer concurso por essas matérias e conhecem isso, a gente encontra colegas na Procuradoria do Estado, como juízes, né, como promotores, os nossos estagiários levam esse conteúdo para as mais variadas áreas que vão atuar. Então, essa PGM, representada aí por todos nós, eu queria agradecer aqui a Carmen, que está, não vi se tem mais alguém das gurias, eu tomei a liberdade... Eu. Ah, a Maren está aí. E eu quero, depois das 5 segundos, quando tu terminar, porque eu tenho uma síntese, tá? Sobre isso. Então, porque eu estudei tudo isso, né? É só por isso, pessoal. É porque eu estudei isso tudo. Então, eu queria, então, dizer, saudando a entrada de vocês e dizendo que como é bom para quem sai ver que tem tantas pessoas tão bem preparadas e tão motivadas para dar continuidade. Então, essa nossa geração foi uma geração que teve um compromisso com o coletivo, que teve um compromisso com a criação das estruturas, que não mediu esforços para compreender o papel desse seu tempo. Teve erros? Claro que sim, né? Só não erra aquele que não faz. Agora, teve muitos acertos que hoje fazem com que a gente tenha toda essa visibilidade que a Procuradoria tem, né? Agora, como aposentada, olhando de fora e às vezes me apresentando, eu tenho maior orgulho do que eu ouço, né? Tenho muito orgulho sim, do que eu ouço. E mais orgulho em ver que essa nova geração, né, que aí está, leva essa casa com tanto afinco, com tanto denodo, né, com tanta responsabilidade, né? E é responsabilidade com a Procuradoria, com os cidadãos porto-alegrenses, com a coisa pública, com aquilo que é a nossa essência. Então, Rafael, muito obrigado, me estendi aqui, né, me animei, né, e tu não me cortou a palavra, queria agradecer imensamente aí. Estou devolvendo a palavra para o Rafael. Dá 2 minutos? Claro. Só queria primeiro agradecer a Vanesca por trazer todo esse histórico, principalmente pós-88, que é muito importante. Eu acho que uma instituição que não tem memória, né, uma instituição fadada ao insucesso. Eu acho que um dos motivos do sucesso da PGM, a PGM é uma procuradoria reconhecida nacionalmente pela qualidade do trabalho desenvolvido, pela qualidade do trabalho das suas procuradoras e dos seus procuradores, porque é uma instituição que tem memória. Então, eu agradeço muito a Vanesca por ter sugerido esse tema, né? Quando eu convidei a Vanesca, eu tinha deixado o tema livre, a Vanesca, então, sugeriu esse tema, adorei. Já estou, inclusive, já pedindo para a Fabiana incluir no nosso canal do YouTube, porque essa palestra da Vanesca tem que ser incluída o mais rápido possível no nosso canal do YouTube, para ser divulgado para todo o país. E agora eu passar, então, para a nossa querida Maren. Doutora Maren, tem a palavra. É o seguinte, eu tô no do Alfredo, por isso que eu apareço com o Alfredo Flores. Eu só queria fazer uma síntese de tudo que a Vanesca falou. Sabe por quê, pessoal? Porque em 2015 eu fiz um estudo histórico sobre os 90 anos da Procuradoria, né? E ali eu descobri muitas coisas, até foi gravado, está no YouTube, essa coisa, fiz um texto e tal sobre isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Dizer o seguinte, que essa procuradoria que inicia após a Constituição, né, a Constituição de 88, é uma procuradoria que já vem com alguma tradição. Primeiro, uma tradição de imparcialidade, impessoalidade, que foi, digamos assim, articulada desde o início
desde os anos 20. Né? A Procuradoria de Porto Alegre foi uma espécie de laboratório, né, da Revolução de 30 e do racionalismo que se impôs para a administração e da modernização feita na administração brasileira a partir dos anos 30, da Revolução de 30. Porto Alegre foi um laboratório dessa experiência que depois se vai para o país. E bem porque já nos anos 70 iniciou uma, digamos, pesquisa, uma procura em relação à construção de alguns conceitos que não estavam claros nas leis e tal. E a Procuradoria começou a trabalhar com direito urbanístico, com questões urbanísticas, de modo bastante importante e relevante. E muito assim, timidamente, na área ambiental. Mas isso ainda não estava colocado, né, na mesa, digamos assim, institucionalmente na história do país. A Constituição de 88 trouxe da opinião pública, quer dizer, entendeu a relevância de dois temas fundamentais para a construção da democracia. Um deles era a questão da participação política e a participação na administração, e o outro era a questão de publicidade, transparência e tal. A Procuradoria, já no início dos anos 90, se organiza, não é, ouvindo, de certa forma, esse chamado das ruas, se organiza para preparar e organizar o orçamento participativo. E nessa experiência de organizar o orçamento, vai descobrir que o lugar do desenvolvimento da personalidade humana é o município. O município é um lugar, o locus da luta pelo reconhecimento. E daí essa procuradoria vai se dar conta que as questões urbanísticas e ambientais estão no centro da discussão. E aí, então, há uma espécie de deslocamento e aprofundamento, não é, nessa visão e nessa construção de um direito urbano ambiental que naquele momento não estava construído. E a Procuradoria fez isso com auxílio de instituições de ensino, mas de outras instituições do Estado, como o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, etc., e acabou elaborando um saber científico muito próprio, e especial e poderoso, que é o que põe a Procuradoria, digamos, no cenário nacional. Nesse processo, constrói a Escola Superior de Direito Municipal. Quer dizer, tudo levando à construção de um pensamento jurídico municipalista, ligados às questões das políticas públicas, ligados às questões de concretização da Constituição, que não encontravam, naquele momento, regramentos. Por isso que a Vanesca fez a referência à questão da construção do princípio da legalidade. Então, a gente começa a entender legalidade de várias formas, começa a construir onde não tem nada construído, começa a fazer uma disputa, inclusive, com outras instituições, até para ver no que vai dar. E começa a fundamentar isso, não é? E eu me lembro de dizer em muitos momentos assim, bom, o nosso limite, nosso ponto de partida e de chegada é o artigo 37 caput da Constituição. Se cabe no 37 caput da Constituição, vamos fazer. Ah, mas e o Tribunal de Contas e isso e aquilo? Vamos ver, vamos esperar, vamos ver o que o Tribunal de Contas vai dizer. E nós fomos peitando milhares de coisas. E eu estou me lembrando aqui do processo da prescrição, né? Nós tivemos que fazer um parecer e tal, que foi super elaborado, fiquei 4 meses enrolada naquilo, porque a gente tinha que justificar que o município pudesse reconhecer a prescrição administrativamente ex officio, né? E foi uma enorme construção aquilo, e nós debatemos muito, nós fomos muito criticados pelo pessoal do Estado, da Fazenda do Estado e da Fazenda Federal, da Receita Federal, em função daquilo, e a gente insistiu, vamos, limpamos a mesa, forçamos,
a barra e nunca voltou de Tribunal de Contas nenhum. Ao contrário, teve um momento que o Tribunal de Contas, nas suas práticas, né, orientando as práticas dos municípios, vai dizer que isso é uma prática boa, né? Que essa é uma prática correta, reconhecer administrativamente prescrição e tal. Né? Então, aí uma segunda etapa, e que daí eu e o pessoal da Fiscal tivemos um envolvimento maior, então, primeiro, e com grande visibilidade, o direito urbano ambiental, e que acaba dando num prêmio lá, inovar, regularização fundiária e tal, e a Procuradoria é uma referência nisso, né? Num processo liderado pela Vanesca, mas com todas as outras pessoas juntos, né? A Vanesca é uma referência nacional e internacional na área, né? Ninguém tem que ensinar nada para ela no Brasil nesse ponto de vista. Por outro lado, também na reflexão de como é que a gente financia a cidade, nós começamos a fazer uma reflexão sobre a justiça fiscal, sobre o problema da arrecadação, sobre o problema da transparência, sobre o problema dos, digamos assim, das autuações do devido processo. E aí nós começamos com todo um processo de elaboração também, que acabou culminando na lei de processo administrativo, quer dizer, impondo para a administração municipal, não é, o regramento do process of law em todos os sentidos. E esse movimento está ligado àquele inicial. Então, assim, eu queria só sintetizar, sim, quer dizer, tem a rua e a Constituição, na construção da democracia no país, traz duas coisas relevantes, fundamentais, né? Participação política e transparência e publicidade na administração, porque isso é da essência da democracia. Não tem democracia sem isso, né? São as duas coisas que são essência. A Procuradoria se organiza para o primeiro desafio, no curso do trabalho vai descobrindo que é no espaço da cidade que as coisas se dão, e aí tem que construir tudo porque não tem nada pronto, e o que tem pronto é estanque, o que tem pronto não permite a solução das demandas, e o terceiro passo vai ser como é que a gente financia isso, como é que a gente garante a distinção entre o que é Estado e o que é governo. E muitas vezes, gente, a gente teve que dizer para o prefeito, para o secretário o seguinte, na maior cara de pau, porque então o advogado público, né, que tem o bem público, que persegue o bem público, independente de militar e partido, tem que ter cara de pau e chegar a dizer para o gestor, não dá para fazer. Mas por que não dá? Porque dá cadeia se fizer. Ah, é? Então, como é que a gente faz para não dar cadeia? Bom, para não dar cadeia, a gente faz assim, 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 assim. E deu certo. E dava certo, sabe? Às vezes era difícil, mas a gente insistia com isso. A Vanesca tocou num ponto, até que a gente participou bastante na Fiscal, inclusive era a época do Rogério Favretto ainda, que foi um grande acordo que nós fizemos nos processos com a Condor. Esse acordo teve que ser autorizado pelo Legislativo, e eu me lembro que nós assinamos o acordo dia 30 de dezembro, né? E daí depois trocou o governo, e o governo posterior começou a questionar a legitimidade e a validade daquela construção. Foi uma coisa muito ruim aquilo. Por quê? Porque ficou claro ali que todo o nosso esforço de que o Estado é o Estado e é uma continuidade, e os governos vão e voltam, parece que todo o nosso esforço, num primeiro momento, não foi entendido. Aí a procuradora era a doutora Mercedes e tal, ela pediu explicações, na época eu chefiava a Fiscal, pediu explicações, eu fiz as explicações, todo mundo da equipe assinou e tal. Aí, não, então, a discussão, não, então tá certo, vocês fizeram certo, tal. Mas foram uns 20 dias, em janeiro daquele ano, que trocou o governo, que a gente ficou assim, mas como? Quer dizer, nós construímos uma coisa do nada, né? Pedimos autorização legislativa, quer dizer, fizemos todo o trabalho de ir para a Câmara, explicar as razões. E no caso daquela inspeção que a Vanesca também fala, nós fomos para a Câmara. Eu me lembro que eu e o colega, o Carlos Eduardo,
que foi procurador, também nós fomos acompanhar o doutor João Batista, não é? Que na Câmara pedindo explicações sobre o problema do Instituto Solos e tal, e que teve uma tomada de contas especial, que a Procuradoria teve um papel fundamental naquilo ali. Foi dali que nasceu o regramento para, enfim, para processo administrativo. Foi toda uma construção, né? E enfrentamento também. E assim, colegas, é isso. É muito estudo, muita sensibilidade por o que acontece, saber assim, ó, que o advogado público é aquele sujeito que não consegue se desligar do bem público, mesmo que não milite nenhum partido nem nada, né? E que às vezes precisa um pouco de cara de pau mesmo, né? E também saber que a gente erra, que a coisa é, como diz o professor de Jorge, né, Vanessa, que a Vanessa começou falando dele, a coisa é o risco é o futuro, é o incerto, que vem como vier, né? A gente pode, no máximo, construir aqui algumas expectativas. Então, é isso, quer dizer, não se frustrar e não achar que a casa caiu, porque alguma coisa que a gente se esforçou para fazer não deu certo. Às vezes acontece isso, a gente perde, né? Não dá certo. Ou, às vezes, processos que são importantes porque são processos coletivos que vão resolver uma situação geral, por uma ação de inconstitucionalidade, a gente ficava louco quando perdia. Mas é isso, né? A vida do advogado é essa também. A gente nem sempre ganha, às vezes a gente perde, né? Mas, assim, é uma carreira, ainda mais agora, que é muito, muito legal, muito interessante. Muito mesmo, né? Porque realmente eu acho que as procuradorias, né, e os estados municipais têm essa missão aí, é concretizar no plano, no dia a dia, o que é o Estado Democrático de Direito? É uma pergunta que a gente está sempre fazendo, né? E é um processo, como disse a Vanessa, né? Não tem nada pronto aqui. Né? E o que a gente pôde deixar para vocês foi isso, assim como aqueles que nos antecederam da geração anterior nos deixaram alguma coisa. Eu fui fazer essa pesquisa e eu encontrei isso e fiquei muito feliz, né, de ver parecidos de 1936 fazendo referência à não instalação de uma bomba de gasolina, porque aquilo ia afetar a saúde, a salubridade das plantas e das pessoas. Já não parecer de 1936, né? Quando a discussão ambiental nem estava na roda. E o procurador de Porto Alegre estava pensando nisso, estava impedindo que fosse instalada uma segunda bomba de gasolina ali na José Bonifácio. Então, com isso, me despeço, me desculpa ter atravessado assim, mas é porque realmente a gente tem muito orgulho mesmo, sabe, do que fez, do sofrimento, das alegrias, dos sangue, suor e lágrimas que a gente deu pela prefeitura, pela procuradoria, porque, na verdade, foi para o cidadão, né? Foi para o cidadão, é isso. Obrigada, gente. Desculpa aí, qualquer coisa. Maren, não precisa pedir desculpas. Nós é que agradecemos. Agradeço também a Maren, a Karen Peterson também está aí. Eu estava vendo também a Ana Luísa, estava aí também. Então, fico muito feliz que várias colegas já aposentadas estejam aqui participando desse debate com a Vanessa. Queria também agora tentar, de alguma forma, incluir no debate os novos colegas, né? Que essa palestra da Vanessa teve por mote os novos colegas. Eu não sei, tem aqui o Eriksen, tem o Daniel, tem a Isabela, tem a Helena, tem que mais aqui? Tem a Carolina Faleiros. Não sei se algum dos novos poderia falar um pouquinho também, que eu acho que é interessante também ouvir um pouco dos novos. Isabela, Oi, Rafael. Posso falar? Vanessa, obrigada pelos esclarecimentos. É muito interessante. A gente que entrou agora e já encontra, em tese, a casa pronta, né? Porque a gente também sempre olha para frente de sempre aprimorar. Isso aqui tem uma falha, vamos tentar melhorar. Mas de olhar que lá para trás era muito diferente, né? Que muita coisa já foi mudada nesse decorrer do tempo. Então, enfim, foi realmente gratificante ouvir tudo e ver o quanto a Procuradoria evoluiu em um curto espaço de tempo, né? Ao mesmo tempo que é muito tempo, é um curto espaço para tanta evolução. E continuar seguindo esse caminho de sempre olhar para frente e baseando nas experiências anteriores, tentar trilhar um caminho melhor. Obrigada.
Obrigado, Isabela. Daniel, podia falar um pouquinho também? Claro, então, pelo pouco tempo que eu estou aqui, isso já é de grande satisfação eu saber que a casa já conta com uma tradição de muitos anos, né? Então, é uma experiência incrível, inenarrável. E saber também e contar com procuradores desse quilate, isso vem sempre enriquecendo a minha atuação, ajudando a melhorar cada vez mais o embate, tanto litigioso quanto consensual. E da onde eu venho, que é do Rio de Janeiro, a escola, né, da Procuradoria, tanto do município do Rio quanto do Estado, é sempre uma advocacia de Estado. Sempre uma advocacia pautada nos parâmetros da juridicidade. Então, esses professores como Gustavo Binemboim, Ana Paula Barcelos, Luiz Roberto Barroso, são professores que foram meu norte. E ao vir para a Escola Gaúcha, encontrei também o mesmo tipo de orientação. Isso me dá muito prazer na minha atuação. Obrigado, Daniel. Eu também fiquei muito contente na fala da Vanesca, nessa questão que a Vanesca ressaltou da vinculação da administração pública à Constituição, né? Que é algo que o próprio Supremo Tribunal Federal já vem endossando, essa vinculação diretamente à Constituição, como foi o caso lá da súmula, no caso da súmula antinepotismo, que depois virou uma súmula vinculante, né? Que demonstra que estamos vinculados diretamente aos princípios constitucionais, né? Não sei se tem mais algum novo aqui que gostaria de falar. Esse é o momento de uma troca de experiências entre, digamos, os colegas mais antigos e os mais novos. Não sei se a Carmen também gostaria de falar também. Esse é o momento para a gente poder dialogar, porque nessa correria da PGM, e hoje em dia nós estamos, em boa parte, em trabalho remoto, muitas vezes a gente acaba não se encontrando com tanta frequência como anteriormente. Então, esse também é um espaço para a gente poder conversar, dialogar, os colegas mais antigos e os colegas mais recentes. Não sei se a Carmen gostaria de falar um pouquinho também. Oi, boa tarde a todos. Não, em primeiro lugar, queria dar parabéns para a Vanesca e parabenizar. Não teria pessoa melhor para dar todo esse panorama que ela nos deu, retratando todas as conquistas, tudo que a gente fez, e, ao mesmo tempo, dar boas-vindas para os novos colegas, desejando assim, que vocês continuem nessa luta. E é isso aí. Um abraço para todos. Muito obrigado, Carmen. Não sei se mais algum colega gostaria de fazer algum questionamento, alguma colocação para a Vanesca. Pessoal, então, eu queria... Alguém abriu o microfone? Pessoal, então, eu queria vou só agradecer... dar uma palavra final, Rafael, se tu me permite. Ah, tá, claro, Jussara, obrigado. Não, eu queria dizer todas as complementações da Mari, e, na verdade, esse texto, ela tem, na revista dos 90 anos da PGM, a Mari fez um estudo que está escrito e que tem um histórico super importante para compreender isso tudo que ela colocou, né? De como historicamente teve essa função de Estado. Nós tivemos, claro, esse meu momento se concentrava ali, mas nós tivemos vários momentos da PGM retratados nessa forma de pareceres. Então, eu queria aproveitar esse momento e de dizer para vocês que os desafios dos nossos tempos são diferentes, mas tem que ter um fio condutor, né? Esse fio condutor é a Constituição, a responsabilidade, mas também é o registro de tudo aquilo que acontece na PGM. Não deixem de escrever pareceres, não deixem de escrever informações, porque o cotidiano consome, né? Porque para vocês terem uma ideia, quando eu entrei, né? Eu entrei acho que antes da Marinha, quando eu entrei, não tinha computador, né? Tinha que digitar, era super difícil, tudo está digitalizado, né? Então, a cada tempo tem o seu desafio, digamos assim, né? De organização de tudo, mas a gente tem essa responsabilidade como poder público do registro das informações
e do conteúdo todo colocado para que as futuras possam fazer essa pesquisa. É possível que vocês lá na frente estejam trabalhando já no metaverso, né? Já estejam trabalhando com outras necessidades, né? Mas a transição para esse conteúdo precisa ser registrada e apontada, né? Então, muito bem-vindos. Os desafios, como disse a Isabela, é bom a gente conhecer, mas não parar. Há um processo de evolução contínua e que precisa ser aperfeiçoado, e que bom que assim o é, porque senão dá estagnação, ocasiona a estagnação, que a estagnação, ao meu ver, significa o processo de apropriação daquele conteúdo. Quem estagna, ele vai ser apropriado por outros. Ou seja, ele deixa de ter a sua identidade. E uma carreira jurídica como a nossa, no momento em que perde a sua identidade, perde a sua função, qualquer um pode fazer. Né? A manutenção da nossa carreira está diretamente vinculada à compreensão da nossa identidade, né? Então, que bom, Daniel, ouvir essas referências todas, ver que tu vem com toda essa carga, né, de constitucionalistas, né, de administrativistas, constitucionalistas, que pensam e constroem essa transformação do direito. Seja tu também um deles, né? Escrevendo, registrando, fazendo com que tudo isso se transforme em direito, em dogmática de um direito municipal concretizado, né? Então, bem-vindos a todos e podem contar aí sempre comigo, Rafael. Muito obrigado, Vanesca. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Vanesca, que é uma grande parceira do Centro de Estudos, da PGM. Sempre que a gente solicita a presença da Vanesca, a Vanesca prontamente nos atende. Então, agradeço a todos pela presença e convido para participar dos próximos eventos. Pessoal, uma boa tarde, então. Até a próxima, então. Muito obrigado.